Vamos prosseguir, tá? Moisés vai falar das cidades de refúgio, do 4:41 em diante, tá bom? Nós já estudamos isso nas porções anteriores, então aqui a gente vai pular isso aqui, que a gente já comentou em outras semanas. Pode falar, Davi. A Jess botou nem ver a hora passar, ficaria horas aqui com vocês. É verdade, é muito legal. É o que a gente mais gosta, Jess, de fazer isso. A gente fica ansioso para chegar ao Shabat, que é o dia que a gente gosta de estudar. A gente nem sente as horas passarem, né? Então, assim, é muito gratificante a gente estar estudando a Torá do nosso Elohim, né? É muito, muito legal mesmo, né? Então, olha que coisa interessante. Aí, aqui quando chega no Deuteronômio 4:44, até fácil de decorar, né? 4:44, tá? É uma canção que a gente canta, tá? Vezot HaTorah Asher Sam Moshe Lifnei Bnei Israel Al Pi Yahuwah Beyad Moshe. Isso aqui é uma das músicas mais famosas no nosso Avodá, que é o serviço e adoração, vamos dizer assim, o culto, né? Israelita. Esta é, pois, a Torá que Moshe propôs aos filhos de Israel, tá? Então, no momento em que lê a Torá, em que se faz a leitura da Torá, aí se mostra o Sefer Torá para todo mundo, o texto, tá? Quando a gente faz, abrindo qualquer... Vou ver se mais para frente. Eu vou abrir a Torá que tem ali em cima, mesmo, a Torá, que é um rolo mesmo, e ler para os irmãos verem como é que é ali, tá? É bem legal. Aí levanta a Torá e assim, é um momento bem bonito do culto, do Avodá, tá bom? Então, esse Deuteronômio 4:44 é recitado esse versículo aqui, tá? Quando a pessoa que leu o texto, igual eu leio aqui, aí todo mundo canta essa música, aí eu levantaria para os irmãos e para as irmãs verem, assim, ó, para todo mundo ver o texto, tá bom? Alguém aponta o texto, então, assim, é um momento muito bonito do Avodá, tá? Vamos lá, vamos prosseguir. No capítulo 5, tá? Moisés vai começar... Tá? Davi, pega para mim essa Torá aqui, ó. Por favor, essa azul aqui, ó. Nessa Torá aqui eu tenho marcado os textos, tá? Esse que o Davi, obrigado, tá? Esse que o Davi fez para os irmãos e para as irmãs, tá? Eu tenho marcado aqui nessa Torá, já eu sublinhei os pedaços que fazem parte do Shema original, tá bom? Então, apesar que ele já botou aí para vocês, tá? Então, olha que coisa interessante. Eu vou, para ganhar tempo, eu vou falar para vocês por que o judaísmo mudou o Shema. Hoje em dia, o Shema do judaísmo ortodoxo são os seguintes textos, tá? Deuteronômio 6, do 4 até o 9, Deuteronômio 11, do 13 até o 21, e Números 15, do 37 até o 41, tá? Então eles modificaram. Por que o judaísmo modificou o texto do Shema? Por causa dos Netzarim, por causa de nós. Olha só que interessante. Quando Moisés recebe a Torá, lá no Monte Sinai, aí ele recebeu os 10 mandamentos, daqui a pouco a gente vai comentar, tá? Bem resumido, tá? Aí no Deuteronômio 5:22, olha o que Moshe fala. Estas palavras falou Yahuwá a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, sem nada mais acrescentar. Isso daí é que deixou o judaísmo triste, essa expressão aqui. Sem nada mais acrescentar. E as escreveu em 2 tábuas de pedra e as deu a mim. Essa frase aqui, assim, sempre era citado isso aqui. Sempre era citado. Assim, os irmãos e as irmãs talvez não estejam entendendo o que eu estou querendo dizer. O judaísmo ortodoxo diz que existe a Torá escrita, tá? E a Torá oral, tá? Eles dizem que existem 2 Torot, que o plural de Torá é Torot, tá bom? Então eles falam, porque a gente não fala 2 Torás, tá? Então são 2 Torot, tá bom? Porque toda palavra em hebraico, o plural dela vai terminar sempre com ot, se ela for feminina, ou se ela for masculina, vai terminar com in. E às vezes termina com ei também, tá? Então, olha que interessante. Eles inventaram uma tese que existem 2 Torot, tá? 2 formas de Torá. Uma escrita, que Moisés desceu com uma escrita, e uma outra que era oral. E, de acordo com o que eles falam, essa Torá oral, eles são os guardiões dessa Torá oral, e só eles conhecem. Olha que doideira. Essa Torá oral, muitas vezes, eles usam ela para invalidar a Torá escrita. Entendeu que doideira? Tá? Então, os Netzarim,
quando eles citavam o Shema, porque quando os Netzarim surgiram, durante muito tempo continuou convivendo. O Netzarim ia na mesma sinagoga do cara que não aceitou Yahushua, tá? Que não aceitou o Messias. Eles iam na mesma sinagoga. Só que um não acreditava em Yahushua HaMashiach e o outro acreditava. Tá? E ficou ali, tinha uns pegas e tudo, mas é o mesmo povo. Aí quando chegava nesse pedaço do Shema, que há milhares de anos era feito, isso aqui, o Shema original, aí quando falava assim, esse Deuteronômio 5:22, né? Estas palavras falou Yahuwá a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, sem nada mais acrescentar. Aí os Netzarim enfatizavam bem isso, sem nada mais acrescentar. E isso começou a incomodar os ortodoxos, que era assim, os Netzarim estavam querendo dizer assim, olha, não vem com esse papo furado de Torá oral não, que a gente não aceita. O nosso Messias esteve aqui, ele nos ensinou e ele disse pra gente que não existe esse negócio de Torá oral. Isso aí vocês inventaram isso para querer invalidar, vamos dizer assim, a Torá escrita, tá bom? Agora, não é tudo que a gente vai jogar fora. Isso aí da Coca. Já, todo mundo voltou aí? Todo mundo voltou? Voltou, né? Acho que todo mundo voltou já. Ah, então tá, foi um problema técnico aí, tá, pessoal? Mas voltamos, tá? Não. Problema não, isso acontece, tá? Então, os Netzarim, eles falavam isso, né? Enfatizando que o que vale é a Torá escrita. Agora, sempre o bom senso, de novo. Será que tudo o que eu quero dizer é o seguinte, que os Netzarim eles não estavam invalidando tudo que os ortodoxos acreditavam e falavam, não. Que quase 100% das coisas pensavam igual. Era só nas coisas que os ortodoxos inventavam para negar que Yahushua é o Messias, que os Netzarim não aceitavam essas coisas que eles estavam acrescentando, porque isso dava uma base para eles inventarem qualquer doideira só para dizer que Yahushua não era o Messias. Então, isso estava dando problema. O que aconteceu? Vou tentar resumir. Eles modificaram o Shema. Aí eles inventaram aqueles textos que eu falei anteriormente, tá? Aqueles 3 textos que eu falei. 2 de Deuteronômio e 1 de Números. Modificaram o Shema porque estava incomodando eles. Porque está escrito, não tem como ir contra, sem nada mais acrescentar. Com o passar do tempo houve uma cisão, os Netzarim já não podiam se reunir em sinagogas, por isso que nas cartas de Paulo ele fala, saudai a congregação, aquele lá que está na casa de Priscila, de Áquila, na casa de Filemon, tá? Sempre a gente vai ver isso na Brit Hadashah, tá? Que os Netzarim se reuniam, no começo era nas sinagogas, depois nas casas, tá bom? Por causa disso, que chegou um tempo que a convivência ficou impossível, tá? Entre ortodoxo e Netzarim. Então vamos lá, vamos prosseguir. Então aqui nós vamos agora, de uma maneira bem resumida, tá? Bem resumida, vamos comentar os 10 mandamentos, tá? De uma maneira bem resumida. Porque não tem como estudar essa paraxá sem falar sobre os 10 mandamentos. Então, em Êxodo 20, Shemot 20, aparecem os 10 mandamentos. E aqui Moisés repete, em Deuteronômio 5.